Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho aqui que nós estamos jogando na rede, jogando no YouTube. E a partir deste vídeo, nós mudamos o nome do nosso canal. Antes era videoaulas, mas nós mudamos para revista eletrônica. E mudamos para a revista eletrônica por quê? Primeiro, eu sou jornalista. E como tal, né, eu tenho que gostar e gosto muito de jornais, de revistas, embora que esse modelo de revista, de jornal tradicional, ele está se esvaindo. Então, nos cabe a atualização e, no caso, a nossa atualização é exatamente fazermos uma revista eletrônica. A questão videoaula é que nem todos os assuntos que nós abordamos ou que nós abordávamos eram assuntos de videoaula ou de aula, e sim de atualidades. Então, ficou legal esse novo título, agora é revista eletrônica. Nós vamos usar outros recursos técnicos para o vídeo ficar interessante, né? Vocês não escutarem esse blá blá blá. E a gente vai aprimorando, vai melhorando para essas pessoas que têm tanto carinho para comigo, de assistirem aos meus vídeos e buscarem algum conhecimento, alguma informação isso. Então, a partir desse vídeo de hoje que nós estamos fazendo, vai se chamar Revista Eletrônica. E nada melhor do que falarmos de atualidades. E hoje nós vamos falar sobre algo que envolve linguística e envolve também economia e, por consequência, política. Hoje nós vamos abordar um idioma. Isso mesmo. Aí você pode estar perguntando, e o que quer dizer, ou qual é a ligação que o idioma tem aí com a economia, tem a ver com questão política? Tem sim, porque o idioma que nós vamos falar agora, a língua que nós vamos falar, é hoje a língua mais falada do planeta. Ela é falada em cerca de 890 milhões de pessoas. Então, 890 milhões de habitantes da Terra falam este idioma. E qual é este idioma? O idioma que nós vamos abordar aqui, que nós vamos falar, é o chamado mandarim. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre o mandarim. Nós não vamos falar em mandarim, que para mim é impossível, que eu não sei nada de chinês. Mas nós vamos falar sobre o histórico do mandarim, qual a importância dele hoje no contexto econômico e político do mundo. Vamos falar algumas curiosidades. Então, nós fizemos essa pesquisa, eu já queria fazer esse vídeo há algum tempo. Então, hoje me deu aquela luz e eu disse, espera aí, eu vou falar hoje sobre o mandarim para os meus espectadores aí da internet. E é exatamente isso que nós vamos debulhar aqui para vocês. Gente, o mandarim, a história dele é bem peculiar, porque a história dele começa lá atrás, no ano de 1279. De lá até o ano de 1912, quando ele foi oficialmente usado pelo Estado chinês. O mandarim é a língua oficial do território chinês. Então aconteceram muitas coisas, muitas mudanças, algumas coisas foram tiradas do idioma, outras coisas foram acrescentadas. E este idioma, o mandarim, ele se tornou o carro-chefe, lógico, do território chinês, mas a partir dessa data que eu falei a vocês, do século passado, do começo do século passado, em 1912, sendo que o mandarim ele é um conjunto de dialetos, dialetos que eram falados na região sul, na região norte, na região central do estado chinês e principalmente na região de Pequim, né, ou Beijing, né, a capital, digamos, oficial do estado chinês. Então, depois do período de 1279 até 1912, é que houve aconteceram mudanças, tinha aquele lance das dinastias, né? O Império Chinês ele é muito voltado para a questão das dinastias. Então, a partir de 1912, ele se oficializou. E é a partir daí que nós vamos falar sobre o mandarim,
até a nossa contemporaneidade. Então, o que é que acontece? O principal eixo do mandarim é exatamente Pequim, a grande cidade de Pequim. E o mandarim, ele se circunscrevia mais à região, obviamente, da China, mas a partir da década de 90, quando surge o boom, digamos assim, do crescimento econômico chinês, se fez muito necessário que o restante do mundo passasse a estudar esse idioma. E passasse a estudar para facilitar exatamente as relações comerciais, financeiras e econômicas com o Estado chinês. Então, hoje nós vemos uma verdadeira proliferação de escolas que ensinam o mandarim em várias partes, inclusive aqui do Brasil. Então, hoje o mandarim é o idioma mais falado do mundo, porém o inglês continua em primeiro lugar, porque a questão das economias, os Estados Unidos ainda continuam em primeiro lugar, e em segundo lugar vem a China, né, o seu poder chinês, o seu poder financeiro, econômico. Então, muitas escolas hoje ensinam o chinês ou o mandarim, e é muito importante que existam essas escolas para as relações comerciais que, segundo os economistas, só tende a aumentar com o crescimento do lado financeiro da China que nós vemos hoje, que é o grande dragão chinês. Então, o mandarim, ele hoje é fundamental nas relações comerciais, e uma coisa muito interessante é que o idioma, o mandarim, ele tem cerca de 80 mil caracteres, ou chamados hanzins. Desses 80 mil, cerca de 8 a 12 mil, alguns estudiosos dizem que foram 8 mil, outros dizem que foram 12 mil, desses caracteres foram eliminados, facilitando, digamos assim, entre aspas, quem queira estudar e quem queira falar o mandarim. E por que o nome mandarim? Foi a coisa mais curiosa que eu achei quando eu fui fazer esse vídeo. A China, por incrível que pareça, no século 17, ela mantinha um forte intercâmbio comercial com os portugueses. A relação deles era muito grande. Então, o que é que acontecia? Acontecia que havia a relação, né, do pessoal dos portugueses com os chineses, e os chineses, obviamente, já falavam o mandarim. Então, os portugueses diziam que eles eram mandarins, né? Que eles vinham a mandado da China. Então, os portugueses foi que deram esse nome, deram essa alcunha de mandarim para eles, e o mandarim se tornou realmente o nome do idioma oficial chinês. Então, o nome mandarim vem exatamente dos portugueses, que faziam tipo uma chacota amigável, perante os chineses que iam negociar com eles. Então eles disseram: vocês são mandarins da China, vocês são mandarins do governo chinês. Então o nome mandarim é uma homenagem, né, que talvez os chineses façam aos portugueses quando tinham esse forte intercâmbio comercial, e daí se tornou o nome do idioma oficial chinês. Vale ressaltar também aqui que o idioma, o chinês, atualizando, são cerca de 890 milhões de pessoas que falam o chinês de origem, né? E vale ressaltar também aqui para vocês os locais ou os países onde se fala o mandarim. Além da China, nós temos Singapura, Taiwan e também a Malásia. São os locais do mundo onde se fala o mandarim de origem. Então, pessoal, está contado para vocês, né, na nossa revista eletrônica, uma nova fase do nosso trabalho, hoje falando sobre língua, né, o vídeo é totalmente linguístico, e nós não poderíamos começar melhor do que falando sobre o idioma mais falado do planeta no momento, que é o mandarim. E se vocês gostarem do vídeo, vocês deem um like, vocês compartilhem com quem gosta de boa informação, se inscrevam no nosso canal, e eu garanto a vocês que novos vídeos com temas bem interessantes
Este de hoje foi a respeito de atualidade. Nós vamos ter nas próximas edições da nossa revista eletrônica. Até mais e um abraço a todos.